E nós estamos de volta com o nosso app TV, diretamente agora do Office Bloom, com os advogados Paulo Saelias e Rodrigo Carvalho. E nós vamos começar com o advogado Paulo, falando sobre o tema elaboração de contratos da internet. Paulo, que bom que você está recebendo a gente aqui. Nós agradecemos em nome da equipe do app TV. Seja bem-vindo ao Muito obrigado, app TV. seja bem-vinda ao nosso escritório. Muito grata, muito grata. A gente vai trazer um tema muito bacana, porque hoje em dia a internet faz completamente parte das nossas vidas e a elaboração de contratos da internet é algo que muitas vezes a gente não fica atento aos pequenos detalhes e pode aí ter uma complicação maior. Quais são as principais orientações, então, que você nos traz? Muito bem, Patrícia, essa sua pergunta é excelente, porque no Brasil hoje há um costume muito grande de se copiar contratos internacionais, principalmente originados dos Estados Unidos em inglês, traduzir para a língua portuguesa e veicular esses contratos que são chamados como termos de uso ou termos de serviço ou ainda políticas de privacidade, muitas vezes entendendo que todo aquele conteúdo poderia ser válido. A verdade é que esses contratos muitas vezes podem conter uma série de disposições que não estão em harmonia com o direito brasileiro. O que você recomenda, então, para que o consumidor não seja aí pego de surpresa com alguma situação? Eu recomendo que, na medida do possível, não é bem verdade que muitos consumidores, muitos usuários, a grande maioria, né, Patrícia, infelizmente, acabam não lendo previamente esses contratos e vamos dizer assim, concordam, né, e evidentemente passam a se tornar signatários. Não é? Se esses contratos estiverem veiculando informações que sejam ilícitas, que sejam ilegais, né, que sejam em descompasso com a legislação brasileira, ou seja, cláusulas desequilibradas, não é? Que possam trazer um excesso de vantagem para uma das partes em detrimento da outra, não é? Esse consumidor lesado, por exemplo, pode pedir no Poder Judiciário que um juiz restabeleça o equilíbrio contratual desse contrato. Ok, agora, termo de uso e política de privacidade, o que difere? Na verdade, é o seguinte, os contratos, né, de internet nos Estados Unidos, eles são separados por tópico. Ou seja, quando vai se falar sobre privacidade, que é um tema sensível, né, convencionou-se definir um documento em separado, certo? Que é chamado de política de privacidade. E os termos de serviço e de uso num outro documento distinto. Né? Claro que eles poderiam estar no mesmo documento. Não é? Dentro dos termos gerais de uso de um site, você tem lá essas informações gerais e também a política de privacidade. Mas convencionou-se separar isso lá no direito americano, nas práticas, né, nos Estados Unidos. Isso acabou sendo copiado no Brasil. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre uma questão polêmica, direitos autorais. Vamos lá. Os direitos autorais hoje no Brasil, eles protegem toda a obra de criação intelectual de artistas, produtores, diretores de cinema, diretores de peças publicitárias, autores de livros, etc. Então, é uma legislação específica para a proteção das obras que são criadas por esses profissionais. Doutor, e como usar isso, então, de forma legal, para dizer que essas imagens, essas músicas foram realmente a minha criação? Veja, é interessante para o autor, né, a própria legislação recomenda isso, não é um princípio necessário. Presume-se muito que a proteção ela deve estar registrada, né, para que haja proteção. A obra tem que estar registrada. Dependendo do tipo de obra, você pode registrá-la em órgãos públicos que têm essa função. É interessante que se faça o registro, embora deixar claro que não é essencial que o registro ocorra. A proteção, ela ocorre independentemente do registro. Independente, isso é bacana. Agora, e no uso indevido de alguma obra? O que isso implica? Veja, na seara dos direitos autorais hoje você tem dois níveis de proteção. Você tem a questão da autoria, da paternidade da obra, e existe a questão do autor quando ele resolve explorar economicamente esse direito, né? Então, a violação ela pode ocorrer em dois níveis. Ela pode ocorrer no momento em que há uma exploração econômica indevida da obra ou quando há, por exemplo, quando é muito comum isso, uma citação de uma obra ou uso de uma obra
sem a indicação da autoria, né? Isso é muito comum. Muito comum. Agora, doutor, o que uma ação judicial pode aí levar de consequência, de estrago realmente, para uma marca, para uma história, tendo em vista desse uso indevido do direito autoral? O estrago é terrível. Na verdade, a proteção, existe um investimento muito alto, né, em pesquisa, em relação, por exemplo, na área de fármacos, né, você tem as patentes, etc. Não é exatamente direito autoral, mas só para ilustrar. Então, existe um investimento muito alto de certos setores econômicos nesses produtos. E, naturalmente, o retorno financeiro é que inspira a possibilidade de novos investimentos e assim sucessivamente. Se isso não ocorre, você quebra a cadeia e as pessoas que investem nesse setor elas vão perder o interesse. Então, daí a necessidade de proteção. Domínio público. O que vem a ser essa palavra que a gente ouve tanto que muitas vezes não sabe nem empregar exatamente o que é, né? Define pra gente. Vamos lá. A partir do momento que você tem uma obra de direito autoral, ela passa a gozar de uma proteção independentemente do registro. Obviamente que se houver o registro, você tem uma contagem de tempo. Enquanto o autor estiver vivo, a obra ela permanece protegida, ok? O domínio público ocorre quando, após o falecimento do autor da obra, ok? Você conta a partir do 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento e essa proteção se estende pelo período de 70 anos. 70 anos? Após esse período é que nós teríamos o denominado domínio público da obra. Agora, se uma história já é de domínio público, certo? Mas os personagens, os traços são de autores, artistas, mesmo assim implica em direitos autorais? Sim. Veja, só para entender, a obra ela tem várias modalidades, ela tem várias maneiras de se expressar. O que existe, independentemente do tipo da obra, essa regra vale para qualquer tipo de criação intelectual. Que dicas que você pode nos passar aqui, doutor, sobre o mercado de publicidade, né, para fazer uso realmente, né, imagem e som dos direitos autorais? A grande preocupação que eu vejo hoje nas peças publicitárias tem de 3 ordens, eu entendo. A primeira é com relação ao uso de imagens de pessoas. É muito importante entender que às vezes a peça publicitária ela vem acompanhada de imagens de pessoas e é muito comum o publicitário usar os chamados bancos de imagens, né? Só que os bancos de imagens, eles vendem a imagem de uma pessoa, por exemplo, existem 2 direitos autorais ali incluídos. Existe o direito, eventualmente, de fotografia, né? E esse pertence ao diretor, dependendo da onde a imagem foi extraída, ou até do fotógrafo, que é um direito autoral independente. Mas, porém, existe o direito de imagem daquele que foi retratado. Então isso é essencial. A grande preocupação que eu vejo hoje em relação a esse aspecto, o uso de imagem de pessoas, é pedir autorização do banco de imagens, que em geral ele tem autorização para veicular a fotografia, porém é essencial que haja uma autorização do retratado, ou pelo menos que o banco de imagem tenha essa autorização para que não haja uso indevido. E o retratado pode, em qualquer momento, falar, não quero mais? Ele pode se opor, evidentemente. O direito é personalíssimo. Ele pode se opor. Pode se opor. É muito comum esse tipo de situação. É óbvio, por exemplo, que um modelo profissional, quando ele vende a imagem, etc., existe o direito patrimonial que foi cedido. Okay? Então, nesse caso, existem algumas variáveis, algumas nuances que devem ser discutidas, caso haja oposição do retratado. O uso também de música, né, que é muito comum, precisa haver autorização do autor da música, lembrando que a música tem 2 aspectos de proteção. Você tem a música enquanto som audível e tem a proteção da própria letra, que são proteções independentes. Então é necessário, às vezes é muito comum, eu já vi em peças publicitárias, uma música que tem letra, né, você separa as duas e divulga apenas o fundo musical. Isso gera problemas. E por fim, um outro aspecto interessante também, que é muito recorrente, é o uso de imagem de crianças. É essencial que haja autorização dos responsáveis por esse indivíduo, por essa criança, porque o uso de imagens desses indivíduos é protegido uma legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é essencial que haja uma autorização prévia e, obviamente, dependendo do contexto, do conteúdo ou da repetição que essa imagem é utilizada, até que haja um contexto, eventualmente até com autorização do próprio Ministério Público. Rodrigo, muito grata, viu, pelas suas explanações aqui pra gente. Agora, a gente retorna com o Dr. Paulo para falar sobre uma questão que é muito importante. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, deixa bem claro sobre o tema liberdade de expressão.
Apesar de não citar a internet, os princípios são os mesmos. Gostaria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Boa pergunta, Patrícia. Veja, a questão é a seguinte, felizmente nós vivemos em uma época onde a regra é a liberdade. E nós precisamos efetivamente sempre defender isso, ficar vigilantes em relação a isso, a questão da liberdade de expressão e o direito constitucional de crítica. O que acontece hoje na internet é o seguinte, há uma tendência, muitas vezes, nessas épocas eleitorais, de que determinados indivíduos ultrapassem o limite daquilo que é considerado direito constitucional de crítica, daquilo que é constitucionalmente assegurado e protegido pela legislação brasileira nas suas manifestações. Evidentemente que quando você considera uma pessoa ocupante de um cargo público ou de grande exposição pública, não é? Essas pessoas, o próprio direito, não é, interpreta determinadas abordagens em relação a elas com maior flexibilidade, principalmente se ocupam cargos públicos. Então, aonde está esse limite, doutor? Na intimidade, na liberdade? Como mensurar isso? Então, o limite é o seguinte, quando você vai fazer uma crítica, não é, você tem que tomar muito cuidado para que você não ingresse nos crimes contra a honra. Ou seja, que você possa atacar a honra objetiva e a honra subjetiva daquela pessoa criticada. O que é isso? A honra subjetiva é aquilo que a pessoa pensa de si mesmo, não é? Os seus valores pessoais, quer dizer, aquilo que ela pensa sobre ela mesma, quer dizer, você atingindo ela de uma forma que possa causar uma dor muito grande em relação a valores negativos, não é? E já a honra objetiva é a sua reputação, é aquilo que as pessoas pensam a respeito de você, não é? Por isso a diferença entre os crimes de injúria e difamação. Que bacana, doutor Paulo, quero muito agradecer por você permitir a entrada da nossa equipe aqui, para a gente participar dessa conversa. Gente, o nosso AppTV fica por aqui. Você sabe que a gente tem sempre um encontro muito especial. Nos vemos, muito grata pela sua companhia. Até o próximo encontro.